Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem protegido, e aqui nós estamos para mais uma mensagem. Nós estamos apresentando o 5º episódio da série Famílias, e nós estamos tomando como base bíblica a família de Abraão, Sara, Isaac, Agar, Ismael. E hoje nós vamos falar sobre o axioma. Mas antes eu gostaria de convidar vocês, de convidá-los para participar do nosso canal. Você pode dar um like aí, você pode se inscrever, você não paga absolutamente nada. E você pode assistir as mensagens anteriores. Nós já estamos chegando, faltam bem poucas mensagens para nós chegarmos a 600 mensagens no nosso vídeo, no nosso canal. Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado. São 600 temas diferentes, tudo com base bíblica, afirmado na palavra, porque esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo não é engrandecer o pastor, não é engrandecer ninguém, não é direcionar isso para ninguém, é simplesmente para nós adorarmos, proclamarmos, exaltarmos, darmos toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se você quiser participar, você pode participar aí se inscrevendo, as portas estão abertas, você pode entrar, fique à vontade. Esse é o canal que nós aqui adoramos ao Senhor em todo momento, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação, tá? Também, nós vamos agora falar do nosso 5º episódio, que são os axiomas, né? Os axiomas, eles são fundamental na relação entre qualquer pessoa, né? E como essas pessoas reagem às mensagens, né? Que são dadas de um para o outro. Então nós temos 5 axiomas, mas eu vou falar só de um, para nós utilizarmos dentro da nossa história, do nosso contexto, da nossa base bíblica, que é a família de Abraão. Nós estamos fundamentados em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, né? E ali nesse meio está benditas serão, ou abençoadas serão as famílias que te abençoarem, e malditas serão as famílias que te amaldiçoarem, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra também. Então, dentro dessa perspectiva que eu falei, do axioma, que é a forma e as mensagens, como as pessoas reagem às mensagens, né, como elas são ditas e como elas são interpretadas. Então, nós temos o primeiro axioma, que diz assim, que é impossível não comunicar. Você pode, através de uma atividade, você pode até ficar em silêncio, mas você está comunicando uma mensagem. Então, nosso primeiro axioma vem dizer que é impossível você não comunicar. Até o silêncio está falando algo. E aí, como é que a gente pode fazer esse transporte para a relação conjugal? O nosso casal aqui em tela é Abraão e Sara. Então, é claro que eles tiveram momentos, com certeza deve ter acontecido momentos de silêncio, onde Sara se silenciou, onde Abraão se silenciou, e aí criou-se um clima dificultoso, criou-se um clima conflituoso, porque naquele silêncio eles estavam passando mensagem um para o outro, ou seja, estavam comunicando. Então, o axioma da comunicação, que diz que é impossível não comunicar, estava ali acontecendo, porque mesmo no silêncio eles estavam se comunicando. E também quando eles comunicavam, né? Porque, querendo ou não, eles tiveram que comunicar-se para tentar resolver a situação da qual estava ali, e das situações que aconteciam diante desse casal. Então nós estamos falando daquele conflito com Agar, né? E que Sara vai chamar Abraão, vai dizer para ele que
não aguenta mais aquela situação, que precisa ser resolvida, precisa dar um basta nisso, é preciso a gente separar isso disso, aquilo disso, e precisamos sentar, comunicar e achar um entendimento, um meio, né, para resolver essa situação. E aí eles vão, comunicam um ao outro, sentam, verbalizam isso para poder resolver. Bom, essa situação é interessante, por quê? Porque apesar de o que? Tem mais aí de 3.500 anos e tal, mas quando a gente fala da questão dos personagens, a gente vai ver, por exemplo, que não dá, os personagens daquele tempo não são os personagens de hoje. A família daquele tempo, o modelo familiar daquele tempo não é o modelo de hoje. Hoje já temos vários modelos familiares aí, né? Então, quando se fala de cena e quando se fala de relacionamento, aí a família de Abraão, ela se parece muito com as famílias de hoje. E as famílias de hoje se parecem muito com a família de Abraão. Isso nos leva a crer que a palavra é passado, presente, futuro, que a palavra ela está presente em todos os tempos. Então, no nosso tempo, a palavra está presente. E quando nós falamos de relacionamento, é a similaridade que nós temos, que a família de Abraão tem conosco e a nossa família com a dele, né? Então, hoje nós temos situações em que casais ficam em silêncio? Temos. Hoje temos situações que casais que comunicam? Temos. Hoje temos situações em que casais precisam comunicar? Temos. Então é uma vivência contemporânea. Estamos vivendo exatamente isso que Abraão e Sara viveram muitos anos atrás. Então há momentos na relação conjugal que ambos, ou um ou outro, preferem calar-se nas situações e acabam permanecendo por algum tempo, porque fica aquele silêncio, os casais não se comunicam e aí gera uma situação conflituosa e eles estão comunicando, mesmo em silêncio, mas estão comunicando um para o outro, estão mandando mensagens um para o outro. E que às vezes essas situações elas são tão graves, de não comunicar, elas tomam uma proporção tão negativa, tão difícil, que às vezes é preciso uma terceira pessoa, um pastor, um psicólogo, alguém que possa ajudá-los, porque chegou no momento que ficou muito difícil a comunicação verbal. A comunicação silenciosa está acontecendo, ou a comunicação não verbal também está acontecendo, mas a verbal precisa para poder sentar, ouvir e ambos falarem sobre essa situação e tentar resolver. E também a situação que acontece na contemporaneidade, que é a questão de sentar e fazer o que a gente chama de DR, discutir a relação, sentar, ver os prós, os contras, ouvir um ao outro, com toda paciência, porque não é um processo fácil, é bem dificultoso, mas que precisa ser feito, que precisa ser parado, que precisa ser organizado, que precisa ser comentado, que precisa ser discutido para poder chegar ao entendimento. A gente não pode e não vai dizer que Abraão e Sara tiveram conflito e tal, e por aí e tal, um casal muito conflituoso e tal, mas eles tiveram os tempos de conversas, de comunicação, com certeza devem ter buscado no Senhor uma forma de tentar a resolutiva da situação, até mesmo Deus intervendo nas situações e mostrando para Abraão e para Sara qual seria o melhor proceder diante daquelas situações e eles juntos tentando solucionar as situações. Então, o que isso nos remete hoje? Que as situações que acontecem na nossa vida, devemos buscar ajuda
em Deus, em oração, em colocar o nosso joelho no chão, em orar ao Senhor para que Ele nos ajude para nós recomeçarmos, para nós fazermos, para nós sentarmos e acharmos uma solução para as situações. Isso, senão, caso a gente não ache isso necessário, que é fundamental na nossa vida, nós vamos ficar vagando, como ficou vagando o povo de Israel ali diante daquela situação. Cria-se um ciclo vicioso e acaba que ninguém consegue sair ou desamarrar daquela situação, né? Porque está acorrentado ali diante daquele sentimento. Então isso é importante para nós chegarmos ao entendimento como casal. Então, não comunicar, o silêncio, ele é uma comunicação, né? Um está dizendo algo para o outro. O comunicar é importante na discussão da relação, né? O sentar e o agir depois dessa comunicação também é importante. E mais importante ainda, o direcionamento de Deus em todas as situações. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.